Maravilhoso e eterno Deus, aqui nos chegamos diante do Senhor. Que podem nos ajudar nesta noite. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa vir vivificar a Tua palavra em nossos corações. Que cada um de nós, Pai, que entramos, cada um que entrou por essas portas, como disse o Teu profeta, que nenhum de nós venha sair da mesma maneira, mas que nós possamos sair daqui melhores, Pai. Para isso que nós estamos aqui, Pai, para sair melhor. E o único que pode fazer isso é o Teu Espírito Santo. Então, que nesta hora, Senhor, todo homem possa desaparecer e que o Senhor possa prevalecer, Pai. E que o Teu Espírito Santo tenha preeminência no nosso meio, Senhor. Pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos a nós nos colocarmos em pé para reverência à palavra e lermos a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 3. Aleluia. Gênesis, capítulo 1, versículo 3, até o versículo 10, né? É uma leitura muito conhecida de todos nós, né? E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e foi assim. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Podeis sentar. Nós vamos meditar um pouquinho na mensagem do profeta, mas eu quero trazer algo aqui, falando sobre as 3 manifestações da obra do Espírito Santo. 3 manifestações da obra do Espírito Santo, que são justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Agora, para chegar na terceira etapa, não é por condição própria. Você não tem que fazer força. Isso é algo automático. E o profeta de Deus nos mostra isso na mensagem Véu Adentro. Mas ele fala algo ali que muitos estão satisfeitos, muitas pessoas estão satisfeitas somente com a justificação. Isso é, somente ser batizado, vir para a mensagem, e aquilo está bom para eles. Outros também estão satisfeitos somente com a santificação, que também não é tudo.
Mas há aqueles que chegam à terceira etapa, que é o batismo com o Espírito Santo, sem sensação, e ele vive véu adentro. Isso é muito profundo, meditar sobre isso. Mombrana diz que uma pessoa que vive véu adentro, ele sempre vai ser aquela pessoa o tempo todo. Isso é, não tem dia, não tem noite, não tem dia de sol, não tem dia de chuva. Ele sempre é o mesmo. Aleluia. E o verdadeiro cristão, ele caminha para isso. Estar véu adentro. Agora, quem tem as três etapas não está conformado. Olha só. Você observa isso, que isso aqui é muito importante nós gravar isso. Quem tem recebido o Espírito Santo, a terceira etapa, não está conformado, porque ele quer uma transformação. Ele está ansioso por essa transformação. Aleluia. É o que nós queremos. Cada um de nós aqui queremos ser transformados. Você não quer ser transformados? Todos nós estamos esperando por esta hora. Veja só. Ele quer a transformação para ser raptados. Agora, a advertência principal, essa terceira etapa não leva a igreja somente ter luz. E na verdade, você tem a luz da palavra. Deus tem dado luz para você enxergar a palavra como ela é. Mas ir muito além disso. É muito além de ser um bom pai, de ser um bom amigo, de ser um bom vizinho, porque muitas pessoas podem estar na segunda etapa, ou ter a santificação, e ser bons. Mas o importante é você chegar na terceira etapa, que é a terceira manifestação do Espírito. Agora você não pode chegar lá sem ter as outras duas. Sem a justificação, sem a santificação, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Então, viver na terceira etapa é viver sobre a glória da Shekinah. Isso é uns destaques que nós temos antes de nós podermos entrarmos na mensagem. Mas eu desejo falar nessa noite um pouquinho, baseado na mensagem Restauração da Árvore Noiva. Nós já estudamos um pouquinho, foi domingo passado, falamos sobre restauração, mas nós vamos continuar. Deus tem me dado essa direção de nós pegarmos uma mensagem e estudarmos ela. Eu estou estudando ali nas quarta-feiras, ali em Passo Fundo, a mensagem A Era de Esmirna. Já estudamos desde o começo, mas é gostoso você ver essas coisas, porque isso traz um grande ensinamento para nós. E nós estamos precisando disso. O povo de Deus é um povo que precisa ter esse conhecimento, porque isso que nos leva à preparação para o arrebatamento. Nós precisamos estar bem estruturados, bem firmados. E essa mensagem é o que nos posiciona. Nós cremos que a fé de rapto, ela está nas mensagens. E nós vemos que o inimigo está lutando de todas as formas. Para quê? Para tirar a mensagem. Para tirar o foco da Bíblia, da mensagem. E eu sei que vai chegar um dia que nós não vamos ter mais. Nós estamos caminhando para isso. Porque a coisa está apertando de todas as formas. Hoje nós estamos vivendo num tempo de abundância de alimento. Oxalá se cada um de nós pudéssemos segurarmos o que temos. Você lembra, há tempos atrás era difícil
até mesmo você ter algum comer dignamente, falando no natural. Era difícil, até mesmo você olha que o natural, ele é um tipo do espiritual. Era difícil para você conseguir uma roupa. Você tinha que comprar roupas usadas, já batida, remendada. E no começo da mensagem também foi assim difícil. Quase não tinha literaturas, quase não tinha livretos. Aquela mensagem você via sendo lida muitas e muitas e muitas vezes, a mesma mensagem. E hoje nós estamos num tempo de fartura. Você viu isso? E o povo, com tanta fartura, ainda está morrendo de fome. Você está entendendo? Estão morrendo de fome com tanta coisa. Porque quanto mais abundância, mais se coloca fora as coisas boas. Mas graças a Deus que tem um povo de Deus. Os filhos de Deus valorizam a mensagem. Mas vai chegar a hora que nós temos hoje, tu abre o teu próprio telefone, você está lá no seu quarto, você está lá no seu trabalho, você pega o telefone, você abre ali, você ouve uma mensagem, você lê uma mensagem. Mas e quando isso for censurado, for tirado? Então hoje é o dia de nós armazenar tudo que nós pudermos. O quanto que você lê, o quanto que você ouve, é pouco. Nós ainda ficamos muito tempo com outras coisas. Se nós nos preocupasse, como nós preocupamos com o corpo natural, com a parte espiritual, nós seríamos muito mais fortes. Porque o profeta nos mostra nas mensagens, nós vamos aprendendo essas coisas, que vai chegar a hora que vai ter o grande confronto. Da onde você vai ter força? Aonde está essa força? Para enfrentar o que está por vir. Mas você tem captado, e você está captando nesta noite. Aleluia! Então você vai ter força para encarar. Aleluia! Porque tudo vai passar. A música vai passar. Aquela alegria vai passar. Porque todas as coisas passam. Mas a palavra de Deus não passa. Aleluia! E nós estamos descansados nisto. Mas voltando aqui à mensagem, no parágrafo 125, da mensagem Restauração da Árvore Noiva, essa mensagem aqui é muito maravilhosa e nos leva a tantas coisas. E o profeta de Deus diz assim: Deus tem estabelecido todas as suas leis para servi-los, ambos natural e espiritual. Trabalham de acordo com a sua palavra, não importa a condição. Veja só. E eu amo isso, diz o profeta. Eu tinha uma escritura aqui sobre isso, sim, Senhor. Deus coloca as suas leis em ação. Vamos meditar sobre isso, as leis de Deus em ação. Tudo que Deus falou, tudo que está escrito nesta Bíblia, tudo que está escrito na mensagem do profeta, ela é uma lei. Ela é lei de Deus. Tudo que Deus fala, aquilo se transforma numa lei. E lei tem que ser cumprida. Não é verdade isso? As leis de Deus têm que ser cumpridas e vão ser cumpridas, né? Deus coloca todas as suas leis em ação. Pense nisso. Que isso possa penetrar agora, diz o profeta. Porque em poucos minutos estaremos entrando em serviço de cura. Vê, Deus colocou todas as suas leis em ação,
para que isso pudesse operar de acordo com a sua própria palavra. Aleluia. Veja só, as suas leis têm que operar de acordo com a sua palavra. Ele ordenou o sol, onde nós lemos, ele disse, haja sol. Aquilo chegou a hora que o sol brilhou. Ele disse isso, haja sol. Veja, ele ordenou a lua, ele ordenou a terra, ele ordenou a natureza. E todos eles entraram bem em linha. E você vai observar uma coisa, que nós somos os pensamentos de Deus expresso. Se Deus pensou em você, se Deus pensou em mim, que eu creio nisso, a minha segurança é isso, é que Deus pensou em mim. Mas não foi hoje, não foi simplesmente na hora que eu me converti. Foi antes da fundação do mundo. Ele teve misericórdia e pensou em mim. Agora não importa por onde eu andei, ou por onde você andou. Chegou a hora daquela palavra, daqueles pensamentos ser expresso. Então aquilo se tornou uma palavra, e aquela palavra se tornou uma lei, e aqui está você. Aleluia! Você é o cumprimento da lei de Deus. Somos ou não somos? Eu creio nisso. E nós vagamos para lá e para cá, mas chegou a hora dele nos chamar e trazer, e você tomar posição, e olha onde você está. Eu quero que ele seja minha semelhança. E ele está trabalhando conosco, porque ele quer que você seja a sua imagem. Bom, isso aqui é lindo demais, é maravilhoso, porque nossa alma ama isso. Glória a Deus. Então veja só, e todas as leis trabalham em harmonia com a palavra falada de Deus, e a lei da vida que está em nós. A lei da vida está em nós. Também nos trará uma ressurreição. E ela tem que trazer. É impossível para ela não trazer. E essa é a razão que a lei da vida que estava em Cristo, quando a palavra foi falada e disse, não deixarei que o meu santo veja, ou seja, veja a corrupção. Nem mesmo deixarei a sua alma no inferno. Você sabe o que foi isso? Foi o próprio Deus falando pela boca do profeta. Pela boca de Davi. Davi falou assim, diz o Senhor. Sabe quantos anos? 4.000 anos antes de acontecer. Bom, Brana vem dizendo nessa mensagem, você imagina como estava 4.000 anos, um homem morre. O que sobra daquele homem que morre? Você não consegue ajuntar uma colher de cinza. Mas passou 4.000 anos e a profecia se cumpriu. Porque aquela palavra, ou assim diz o Senhor, se tornou uma lei. E aquilo tinha que acontecer. E aquilo aconteceu. Aleluia! Então o irmão Brana disse, ali havia tempo suficiente antes. Não havia tempo suficiente. Ali não havia demônio suficiente. Ali não havia, veja só, não havia suficiente nada para segurar Cristo naquela sepultura. Até que seu corpo começasse a apodrecer. Porque a lei de Deus faria com que a palavra de Deus cumprisse. E a lei de Deus pelo Espírito Santo faz com que qualquer promessa se cumpra. Você sabe que aqui tem muitas promessas. Para você. Para mim. Você crê nisso?
que aqui tem promessas que Jesus fez para você. Tudo que ele falou vai se cumprir. Veja só. Qualquer promessa se cumpra, você entendeu? Não importa a condição. Jó disse, embora os vermes da minha carne destrua o meu corpo, mesmo em minha carne eu verei a Deus. E não importa quão pequenos somos, quão baixinhos ou baixos somos, quão impuros somos, o quanto ímpios somos, quão enfermos estejamos. Ah, mas a minha situação é muito difícil e não tem condição. Tem sim. Você pensa que não tem solução? Tem solução. Aleluia! E não importa quão aflito estejamos, a lei do Espírito, através da sua palavra, faz com que isso obedeça. Força a decisão, diz, dê isso de volta. Amém. Graças a Deus. Agora veja só. Se pudermos simplesmente pensar nisso por um momento, forçar, não importa as condições, não importa qual seja a condição, a lei da palavra de Deus força a condição para competir com a sua palavra. Vem? Se a flor está ali, ela está morta, as sementes estão podres, acabou, a polpa não existe mais, aquilo não tem nada a ver com isso, ela se levantará outra vez, porque Deus estabeleceu uma lei para aquilo crescer outra vez. Você sabia que nós temos estações? Há tempos, há estações da nossa vida? Há tempo de verão? Ao tempo do frio, do inverno? Ao tempo da primavera? Ao tempo de reverdecer? Às vezes pensa que está tudo acabado. Como o diabo pensou que estava tudo acabado nas eras. Ah, matei todos os crentes, acabou com tudo. De repente começou a surgir um brotinho. Aleluia! Lá com Martim Lutero, de repente surgiu um brotinho. Um verdinho ali. E de repente já começou a subir lá, de repente foi uma espiga, já começou uns pendãozinhos lá, de repente uma espiga, e agora está com a semente de novo. Aleluia! Ó irmão, tem estações e tem tempos, tem dias nublados, tem dias atribulados, mas tem uma lei que Deus estabeleceu. E essa lei, o profeta diz, ela está dentro de nós. Ela tem que estar dentro de você. Por isso que o eleito, ele não tem medo da morte. Porque se acaso ele morrer, ele já morre com esta lei. Oh, irmão, isso é maravilhoso pensar nisso. Nada vai deter um filho de Deus, nada faz parar um eleito. O profeta fala na era de Esmir, uma vez eleito, sempre eleito. Uma vez redimido, sempre redimido. Oh, irmão, isso é maravilhoso. Veja só, quando Jó estava ali no chão, talvez quando ele viu Jesus vindo, há 4.000 anos antes de Jesus chegar aqui, você pode imaginar como seria o corpo humano depois de 4.000 anos? Provavelmente não havia sobra de cinza. Mas olha só, nem mesmo para colocar no fundo de uma colher, mas Jó disse, mesmo em minha carne verei a Deus.
o qual eu mesmo verei. Aquilo era o assim diz o Senhor. Aquilo era uma lei de Deus, falando pela boca de um profeta. A Bíblia diz que em São Mateus 27, após a morte, sepultamento e ressurreição de muitos dos santos que dormiram no pó da terra, levantaram do pó. Por quê? Era aquele profeta falando com a palavra de Deus. E a palavra havia sido falada, e a lei do Espírito, que o do Espírito os levantará. A Bíblia diz que eles vieram até a cidade e apareceram a muitos. Não foi somente Jesus que ressuscitou, mas os santos ressuscitaram com ele. Aquilo tinha que acontecer, porque quando foi falado, aquilo se tornou lei. Por quê? Lá em Salmo diz: levantai, ó portas eternas, levantai e deixai o Senhor da glória entre. Ora, quando ele conquistou a morte, o inferno, a sepultura, a enfermidade, levantou no terceiro dia, subiu às alturas e libertou o cativo do cativeiro. O que foi isto? Aqueles que estavam no cativo haviam esperado por aquela promessa que temos agora. Oh, irmão, nunca nem mesmo tinha o Espírito Santo. Eles viveram sobre sangue de touros e bodes. Agora imagina você, que tem recebido o Espírito Santo. Você que tem recebido essa promessa no teu coração, na tua alma. Olha o que está vindo para essa noiva. O que nos espera? Vale a pena seguir essa mensagem. Vale a pena viver essa mensagem. Veja só. Mas eles criam e davam bom testemunho. Através disso eles fecharam a boca dos leões, somente através de sangue de touros e bodes. Você pensa assim, ó, aqueles 3 jovens na fornalha, você pensa lá em Sadraque, pensa lá em Daniel, você pensa em Sansão. Tudo isso eles conquistaram. Apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada. As mulheres receberam seus mortos e voltaram à vida outra vez, sem promessa. Oh, mas eles procuraram por aquilo, sobre um sacrifício de ovelhas que não podia separar o pecado, que podia simplesmente cobrir o pecado, mas eles criam que ali estava vindo um. E através da fé deles, bem além da sombra, amém, eles reivindicaram isso e firmemente eles peregrinaram pelos desertos, em peles de ovelhas, em peles de bodes, e estavam tão aflitos, destituídos e atormentados. Não era uma vida fácil, não era uma vida de mar de rosa. Hoje nós queremos viver tudo bem, se não estiver bem nós estamos reclamando. Com tudo que nós temos. Oh, aquelas pessoas procurando por aquela ressurreição e através daquilo morreram na fé como um testemunho. E naquela manhã de Páscoa, aquela lei de Deus, o qual foi falado a palavra através de Jó, e aqueles outros profetas, eles ressuscitaram dos mortos. Oh, que coisa! Aí está você. Não importa as condições. Algumas pessoas ficam tão culpadas, diz o profeta, mentalmente, que não querem encarar nenhum julgamento. Irmão, de Deus ninguém escapa. Não importa.
O irmão Branham diz assim, aqui nesse parágrafo aqui, o irmão Branham diz que muitas pessoas às vezes querem, é muito fácil morrer. As pessoas morrem, eu vou queimar esse corpo, vira um pozinho de cinza, vou lá no mar e vou jogar nos 4 cantos. O pozinho. Foi, acabou. Não, não acabou não. Tem uma lei falada por Deus, que todos nós vamos comparecer diante dele. Todos nós vamos ter que encarar Deus um dia. Oh, irmão, mas como você vai encarar se você tem aceitado o que ele tem prometido para você? Que privilégio é do cristão poder estar com Deus. Porque você tem alcançado algo que ele deu para você. Então o irmão Branham diz assim, mentalmente, que não quer encarar nenhum julgamento. Muitas pessoas, não é difícil para morrer. Qualquer pessoa perde sua mente, algo outro, para fazer algo racional. Alguma delas tem os seus corpos queimados, jogados no mar, e jogam a cinza nos 4 cantos, 4 ventos do mar. Aquilo não para o julgamento. Você virá da mesma forma. Vai ressuscitar. Sim, Senhor. E não importa a condição, você vai encarar Deus em algum lugar. Você tem que vir até Ele. Você tem que encontrá-lo. Vem, por quê? Ele falou a palavra e colocou uma lei naquela palavra. E a lei é a sua própria lei. E a sua própria vida atrás disso. E essa é a razão que ele jurou por si mesmo. Não há nenhum maior. Vem, ele teve que jurar. Porque nenhum pacto poderia ser confirmado sem um juramento. E a única maneira que ele pôde, antes dele fazer isso, tomar isso ele mesmo. Ele próprio se tornar o julgamento. Oh, irmão, quando Deus se tornou homem, ele era o julgamento. Fez ele próprio o julgamento, através da sua própria morte, sepultamento e ressurreição. E ele provou que suas leis estavam certas. E ele disse, destrua esse templo, e em 3 dias eu edificarei. Eu, pronome pessoal. Eu levantarei outra vez em 3 dias, e trarei para cima. Simplesmente destrua, e veja o que acontece. Ele sabia, porque ele conhecia a lei. Veja. Pois ele conhecia a lei de Deus, ele sabia o que isto era. Ele sabia que isso tinha que operar de acordo com a palavra. E ele sabia que a palavra de Deus havia sido falada através de um profeta, que disse, não deixarei que o meu santo veja corrupção. E isso está terminado. Por isso que quando Deus fala, ponto final. É melhor quando Deus fala, nós falar. Quando ele ficar quieto, ficar quieto. Aleluia! Isso é bom demais. Então a lei de Deus tem que operar de acordo com a palavra. Estamos chegando a uma grande coisa. Vem, a lei da palavra de Deus. A lei de Deus está em sua palavra. Agora, você quer obedecer às leis ou não? Aqui tem muita coisa que nós temos que obedecer. Agora você passa o sinal vermelho. Quem não passou o sinal vermelho? Muita gente já passou. Então você olha ali as cartas de Paulo, você olha as cartas de Pedro, e você vai ver tudo aquilo ali, foi Deus falando através da boca dos apóstolos, dos profetas. E aquilo se tornou lei. Por isso que os filhos de Deus não têm dificuldade em servir, obedecer à lei.
O verdadeiro filho de Deus tem prazer de obedecer à lei de Deus. Não precisa muita coisa, ele já ouviu. Aquilo muda tudo o assunto. Aleluia. Se o tribunal escreve uma palavra e é tal e tal coisa, uma punição fazer tal e tal coisa, está bem. Agora esta é a palavra do tribunal. E a lei do tribunal força a palavra do tribunal. E Deus fala algo e aquilo é uma lei. E o Espírito Santo está aqui para forçar aquela lei. Veja, para o crente, você tem que ser ordenado para fazer tal coisa, e isso o toma um crente. Você tem que ter a insígnia de um crente. Você tem que ser crente. Crente é que crê, né? Aleluia. Tem que ter algo diretamente de Deus. O irmão Brana fala sobre isso. Alguém diz, você tem poder? O que mais as pessoas querem ter poder hoje. Mas o profeta diz assim, nós não temos poder. Nós temos autoridade. Aleluia. Deus te deu autoridade. Então veja só. Não temos, alguém diz, você tem poder? Não, mas temos autoridade, isso é, não poder, mas autoridade. Não temos poder suficiente para fazer nada, porque o poder e glória vem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Veja só. Como eu disse, em algum tempo atrás, um pequeno policial de Moisés, como eu disse há algum tempo atrás, um pequeno policial em Louisville, ali de pé, ele era mais baixinho do que eu. Bom, Brana vem contando uma história, ele diz assim, olha aqui, uma certa vez lá em Louisville tinha um policial, ele era mais baixinho, irmão Brana era baixinho. Ele era mais baixinho do que eu. Um sujeitinho, o seu chapéu puxado sobre a orelha, o seu uniforme muito frouxo nele. E ele andando por ali na rua com um pequeno boné, com uma pistola ao seu lado, com um pequeno bastão em sua mão, um pequeno apito, andando por ali de luvas brancas, e aqueles carros, alguns daqueles com 350 HPs, disparados por aquela rua, como relâmpagos, simplesmente assim, zum, zum. Tu imagina a potência, né? Um pequeno soldadinho ali. E aquele pobre sujeitinho não podia parar ele não podia parar um pônei fugindo com a sua força. Agora você olhe para você assim, que tipo de força que você tem? Quanta força você tem? Quase nós não temos nada. Mas veja só o que o profeta diz. Certamente não, mas ele saiu na rua com aquela grande insígnia brilhando. Ele era um soldado. Você também é um soldado. Aleluia! Guarde isso no seu coração, que você é um soldado. Veja só, e você tem uma insígnia brilhando. Veja, ele saiu ali, soprando aquele apito, levantou aquela mão. Irmão, diz o profeta, 300 HP nos motores, cantava os pneus. Aleluia!
Não era o poder do homem, era a autoridade que ele tinha. Irmão, não é o poder que você tem, é a autoridade do Espírito Santo tem dado a você. Por isso que o diabo respeita o verdadeiro Filho de Deus. Não importa, às vezes nós estamos... Você não imagina, irmão, onde você anda. Você veja que Jesus não precisou gritar, Jesus não precisou fazer um barulho, quando o diabo estava lá naquele gadareno, gritando e espantando todo mundo. Todo mundo corria, nem queria passar por perto. Jesus só vinha caminhando com seus discípulos. De repente encontrou o homem lá, o homem começa a gritar: o que eu tenho contigo? Reconheceu autoridade. O irmão, o que está dentro de você é muito grande. Amém. Aleluia. Você não precisa fazer barulho, irmão. É onde você passa, tem um poder, tem uma autoridade grande que o diabo reconhece o exigma que está em você. Esse é o exigma de crente, é o exigma de cristão, é de Cristo. Aleluia! Onde você passa, o diabo treme, a enfermidade vai embora, os demônios vão embora, a alegria volta para aquele lar. Você chega na casa lá, está todo mundo triste, mas chega um que tem uma enzima de Cristo. Aquela atmosfera começa a mudar, aquele ambiente muda, porque você é o criador de atmosfera. Irmão, é disso que nós precisamos. Você pode, aonde você andar, você anda de cabeça erguida. Não importa, irmão, se você está em casa, se você está no trabalho, se você está na igreja, você não é só aqui, é em todos os lugares. Levanta a sua mão como aquele soldado levantou a mão. Aqueles caminhões com grande potência freiam. Agora o demônio vem, milhões de demônios, muitas vezes nos atormentar no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Levante sua mão como um soldado de Cristo. Simplesmente levante. E você verá que aqueles demônios fugirão, irão embora e haverá paz na sua casa. Haverá alegria naquele lar. Aonde a discórdia, vai haver alegria, haverá paz. Aonde a enfermidade, haverá saúde. Você tem essa autoridade, uma mãe tem autoridade. Você não tenha medo de chegar lá, teu filho está doente, está morrendo. Você pode chegar em qualquer um de nós, não importa, não é só o pastor não, é cada um de nós. Nós temos que ter isso no nosso coração. Você coloca lá como aquela irmã, que ela tinha colocado a mão sobre o menininho lá, no culto do irmão Brana. Mas ela não estava acreditando, né? Ela foi até a frente, pediu oração, o irmão Brana disse, ela já foi curada. Aquela irmã lá colocou a mão sobre ele. O irmão aí disse que nós precisamos saber essas coisas, nos faz nós ser vencedor. E com tudo isso que nós recebemos da palavra, a palavra é pura, é tudo para nós. Deixa eu terminar aqui para nós pararmos. Veja só, não é o poder do homem, é a autoridade que ele tinha. E esta igreja pode ser um punhado de santos roladores assim chamados, ou seja, o que for que desejam chamar isso, mas é autoridade atrás disso.
é o que faz isso, e não importa as condições. A lei de Deus opera com sua palavra. Não, agora isso não funcionará com o seu credo. Isso funcionará com a palavra, sim. Isso somente dará certo com a palavra. Isto é tudo. E não importa a condição. Deus te abençoe, meu irmão. Que essas palavras fiquem gravadas no seu coração, na sua alma. Que isso sirva de força na sua caminhada. Lembre-se, Deus tem tudo para nós. Tem tudo que você precisa nessa caminhada. E além dele, ele tem o poder, então ele te deu autoridade para você expulsar todo o mal, né? Nós vamos nos colocar em pé nesse momento e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, quão bom, Senhor, é nós meditarmos na Tua palavra e saber que o Senhor ainda fala conosco, Senhor. O Senhor tem uma voz, e essa voz, Senhor, ainda está ecoando, Senhor, através dessa mensagem tão poderosa que o Senhor tem nos enviado nesses últimos dias. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a dar valor a cada palavra que ouvimos, e que isso, Senhor, não venha simplesmente entrar num ouvido e sair pelo outro, mas que essa palavra possa descer no fundo do nosso coração e ali ser ancorada, e que nós possamos, Senhor, ser fortalecido na fé. E como disse o nosso irmão, que a cada culto e a cada dia, Senhor, nós possamos subir um pouquinho mais. Que nenhum dos nossos irmãos que estão aqui nesta noite venha retroceder, mas que sim, nós possamos subir um degrau a mais, até nós chegarmos à estatura perfeita de Cristo, Pai. Pai, eu sei que o Senhor nos levará a esta condição e nós cremos nisso, porque o Senhor o prometeu e isto é uma lei, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe cada visitante, Senhor. Oramos, intercedemos por todos, Pai. Ó Deus, que o Senhor abençoe o pastor Osvaldo, a irmã Josi, que também estão aqui, Senhor. Que eles também recebam a sua porção, dirigindo e guardando eles, Pai. Oramos também para os nossos visitantes, esses moços, Senhor, esse casal, que eles também recebam a sua porção e sejam abençoados pelo Senhor, pois pedimos e agradecemos a Ti por essas palavras, Pai. E agora, enquanto nós vamos nos preparar, Pai, para participar da Santa Ceia do Senhor, que o Senhor ajude a cada filho do Senhor que vai vir à mesa, que eles possam vir como vencedores, porque o Senhor é o que já venceu por nós. Pedimos e agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém.